Olá! Hoje nós vamos falar sobre o segmento farmacoterapêutico, também chamado de acompanhamento do tratamento farmacológico. Bom, inicialmente é importante definir o que é a atenção farmacêutica, ou, agora recentemente, melhor definida como cuidado farmacêutico. Veja bem, um dos primeiros conceitos de Pharmaceutical Care diz que a atenção farmacêutica ou Pharmaceutical Care inclui a determinação das necessidades de medicamento para um dado indivíduo e a provisão não somente do medicamento, ou seja, do produto, assim como também dos serviços necessários, antes, durante e depois do tratamento, para assegurar uma terapia perfeitamente efetiva e segura. Bom, Charles Hepler, em 1987, definiu Pharmaceutical Care como uma relação feita em acordo entre o paciente e o farmacêutico, no qual o farmacêutico realiza funções de controle do uso dos medicamentos, consciente do seu compromisso com os interesses do paciente. Eu costumo dizer, baseado nesse conceito, de que a nossa relação com o paciente é uma relação feita em acordo. Portanto, esse acordo ele precisa ser renovado de tempos em tempos. Portanto, se você faz o segmento farmacoterapêutico de um paciente, obviamente que num primeiro momento, esse paciente ele deu o seu consentimento e ele estava de acordo com o processo de segmento. No entanto, depois de um determinado período, e aí é você quem vai determinar esse período, você deve renovar esse acordo com ele. Ou seja, você deve perguntar se ele gostaria de continuar com o processo do segmento farmacoterapêutico. Porque às vezes o paciente ele não deseja mais participar, ele não vê necessidade de continuar com o processo e ele fica com vergonha ou ele fica constrangido de mencionar isso. Então é importante que você, de tempos em tempos, renove esse acordo feito com o paciente. Já Charles Hepler e a Linda Strauss, em 1990, definiram Pharmaceutical Care como a prestação responsável de cuidados integrais relacionados com a medicação, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. E em 2001, o Conselho Federal de Farmácia também elaborou uma definição para a atenção farmacêutica. Veja bem, essa definição ela foi publicada numa resolução do Conselho Federal, a 357, e ela define que a atenção ela é o compêndio de atitudes, de comportamentos, de inquietudes, de valores éticos, de funções, conhecimentos, responsabilidades e habilidades do farmacêutico na prestação da farmacoterapia, sempre com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente. Bom, essa
Essa resolução, ela também definiu a diferença entre atenção farmacêutica e assistência farmacêutica. Porque, como eu disse, né, o pharmaceutical care, esse termo, ele foi erroneamente traduzido para o português como atenção farmacêutica. Isso também devido à importação do termo de uma tradução do espanhol. Como no espanhol, pharmaceutical care é atenção farmacêutica, para o português esse termo foi importado de uma forma errônea. E esse termo, atenção farmacêutica, ele muitas vezes se confunde com a assistência farmacêutica. Até hoje, nós temos essa confusão. A assistência farmacêutica, ela é um conjunto de ações e serviços que visam assegurar uma assistência integral, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde em estabelecimentos públicos ou privados, desempenhada pelo farmacêutico ou sob a sua supervisão. Como vocês aprenderam na disciplina de assistência farmacêutica, a assistência farmacêutica ela engloba a seleção de medicamentos, o armazenamento e a distribuição e a dispensação de medicamentos. Então, a assistência farmacêutica, ela é algo macro, ela engloba o todo, inclusive a atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico, que é o termo mais apropriado. Então, a assistência farmacêutica, ela vai desde a seleção do medicamento para a população a qual você está trabalhando, até a dispensação e a prestação de serviços clínicos. Então, a assistência farmacêutica, ela engloba o todo. Já a atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico são ações desenvolvidas, são serviços clínicos desenvolvidos com foco no paciente e não no medicamento. O foco do cuidado farmacêutico é o paciente. Bom, a atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico vai englobar a dispensação ativa, uma formulação magistral personalizada. Então, quando eu tenho um paciente, por exemplo, com dificuldade de adesão, porque ele tem problemas de deglutição, ele não consegue deglutir o medicamento na forma de comprimido ou na forma de cápsulas, e eu manipulo para ele o mesmo medicamento na forma líquida, eu estou fazendo atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico. Por quê? Porque a atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico tem por objetivo assegurar a necessidade do medicamento, a efetividade e a segurança. Portanto, se o meu paciente ele não adere por conta de uma dificuldade relacionada à forma farmacêutica, e quando eu manipulo para ele algo personalizado,
Eu estou fazendo atenção farmacêutica, eu estou fazendo cuidado farmacêutico. A consulta farmacêutica, também chamada de prescrição farmacêutica, de atenção farmacêutica em distúrbios menores, ou de prescrição farmacêutica para problemas de saúde autolimitados, também é uma área da atenção farmacêutica ou do cuidado farmacêutico. A educação sanitária, o uso racional de medicamentos, a farmacovigilância e o segmento do tratamento farmacológico, que será o foco dessa aula. Bom, então como realizar o segmento farmacoterapêutico ou o segmento do tratamento farmacológico? Realiza-se segmento quando se põe em prática uma metodologia que permite buscar, identificar e resolver de uma forma sistemática e documentada todos os problemas de saúde relacionados com medicamentos desse paciente, realizando uma avaliação periódica de todo o processo. Portanto, veja bem, para que eu faça o segmento farmacoterapêutico, eu preciso de uma metodologia. Precisa ser o método Dader? Não necessariamente. Eu posso utilizar o método Dader, eu posso utilizar o método de Minnesota, eu posso utilizar, por exemplo, o método que eu criei, que eu elaborei. O importante é que exista um método. Também, o segmento farmacoterapêutico, ele, através dessa metodologia, ele vai buscar, identificar e resolver problemas relacionados com os medicamentos que o paciente utiliza. E tudo isso de forma documentada. Se você não registra as ações que você realiza durante o segmento farmacoterapêutico, você não faz segmento farmacoterapêutico. Ah, mas eu tenho uma memória boa, eu sei tudo o que acontece com o paciente, eu não preciso anotar. Não importa. Se você não registra, você não faz. É importante que seja registrado, até para que, se porventura, você venha a ser substituído, o outro farmacêutico tenha condições de dar continuidade nesse processo de segmento farmacoterapêutico, tá bom? A realização do segmento farmacoterapêutico tem dois objetivos principais. Quais são eles? O primeiro objetivo é responsabilizar-se conjuntamente com o paciente de que o medicamento vai fazer o efeito desejado pelo prescritor ou pelo farmacêutico que o indicou. Coloque aqui o termo que o prescreveu. É porque essas duas definições, esses dois objetivos, eles são baseados no método Dader. E na Espanha, o termo utilizado é indicação de MIPs e não prescrição de MIPs. Então, aqui você pode substituir essa palavra pelo farmacêutico que prescreveu. Então, veja bem, o medicamento que é prescrito ao paciente, ele precisa fazer o efeito desejado. Então, esse é um dos objetivos do segmento farmacoterapêutico, que eu consiga alcançar o efeito desejado. O outro objetivo é que o tratamento tenha o mínimo de efeitos
indesejados, então que esses efeitos indesejados eles não apareçam ou que eles sejam mínimos. Agora, se aparecerem, se o paciente apresentar o efeito indesejado, é função do farmacêutico tentar resolver esse efeito com ou sem a ajuda do prescritor. Porque existem efeitos indesejados que eu posso manejar, que eu posso resolver sem necessidade de comunicar o prescritor, tá? São efeitos indesejados cujo manejo está no âmbito da atuação do farmacêutico. Bom, e para que possamos dar continuidade, é necessário que vocês entendam alguns conceitos. Problema de saúde. Problema de saúde, dentro da metodologia Dader, do segmento farmacoterapêutico, é tudo que requer ou pode requerer uma ação por parte do agente de saúde ou qualquer queixa, observação ou fato que o agente de saúde percebe como um desvio da normalidade. Então, veja bem, primeiramente, quem é esse agente de saúde? O agente de saúde aqui, ele não é apenas o profissional da saúde, o farmacêutico, o enfermeiro, o médico. Aqui, quando nós falamos agente de saúde, nós incluímos também o paciente. Quem é melhor do que o paciente para identificar algo de errado no próprio organismo? Não existe ninguém melhor do que o paciente. Então, o paciente, ele também é um agente de saúde. E ele percebe esses desvios da normalidade. Então, ele vai trazer uma queixa, uma observação, ele vai relatar algo que é importante, tá? E quando falamos aqui de problema de saúde, o problema de saúde não é a doença. Pode sim ser a doença, mas normalmente não é. Veja bem, quando o paciente ele chega para você, tá? Ele é portador de diabetes mellitus, tipo 2. E ele diz para você, olha, eu estou fazendo muito xixi. Eu estou fazendo muito xixi. Principalmente à noite, eu não consigo dormir. Qual é o problema de saúde desse paciente? É o diabetes? Não. O diabetes mellitus é a doença, tá? O problema de saúde aqui é fazer muito xixi à noite. Então, esse é o problema de saúde do paciente, tá? Vou dar outro exemplo. Se o paciente ele é portador de hipertensão, ele é hipertenso, e ele chega para você e diz o seguinte, olha, eu estou tendo muita tontura. Eu acho que pode ser devido ao medicamento. Eu acho que a minha pressão ela está baixando muito, tá? Então, qual que é o problema de saúde do paciente? É a hipertensão? Não, a hipertensão é a doença que ele tem. Qual é a queixa que o paciente trouxe? A tontura, a possível hipotensão. Então, esse é o problema de saúde que nós vamos investigar, ok? Bom, e o que vem a ser PRN, de acordo com o método Dader? O PRN são aquelas situações que causam
ou podem causar o aparecimento de um resultado negativo associado ao uso dos medicamentos. Portanto, os PRMs passam a ser todas as situações que colocam o utilizador ou usuário de medicamentos em maior risco de sofrer um RNM. Então, eu preciso explicar o que é o RNM para voltar no PRM e para que vocês entendam, ok? Então, vamos lá. O que é RNM? RNM são problemas de saúde, alterações não desejadas no estado de saúde do doente, atribuíveis ao uso ou desuso dos medicamentos. Para medi-los, utiliza-se uma variável clínica, um sintoma, um sinal, um evento clínico, uma medição metabólica ou fisiológica e até mesmo a morte. São alterações, então, não desejadas no estado de saúde do doente, né? Atribuíveis ao uso ou desuso dos medicamentos, certo? E com isso, nós não vamos atingir os objetivos terapêuticos estabelecidos para o paciente. Então, veja bem, eu vou explicar. Se eu tenho um paciente com diabetes mellitus tipo 2, ok? Esse paciente com diabetes mellitus tipo 2, tá? Ele não adere adequadamente aos medicamentos. Ele não utiliza os medicamentos da forma como deveria. Bom, se ele não adere aos medicamentos, eu tenho aí um PRM, tá? Então, veja bem, o que é um PRM? São situações que podem causar o aparecimento de um RNM. O PRM está relacionado ao medicamento. Então, veja bem, a não adesão, ela é um PRM, tá? Então, eu sei que o paciente, ele não adere adequadamente aos medicamentos. Agora, qual é o resultado clínico dessa não adesão na saúde do indivíduo? Esse indivíduo ele está apresentando uma glicemia capilar casual de 520 miligramas por decilitro. Portanto, eu tenho um resultado clínico negativo associado ao medicamento, ou seja, através de uma medição metabólica, né? Eu fiz a determinação da glicemia capilar casual e através disso eu consigo identificar que o paciente ele está apresentando uma descompensação do diabetes mellitus tipo 2. E por isso ele está fazendo muito xixi à noite, porque o organismo dele tenta eliminar essa glicose através da urina, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O que é o PRM? É a não adesão aos medicamentos para o diabetes. Esse é o PRM. O que é o RNM? O que é o resultado clínico negativo? É a glicemia elevada, tá? Essa glicemia elevada, ela é o RNM. E isso mostra uma descompensação
do diabetes mellitus. Então, eu sei que o paciente não está adequadamente controlado. Eu vou dar outro exemplo, tá bom? Também relacionado à não adesão. Depois a gente pode mudar o exemplo do PRM. Mas eu quero que vocês entendam que o PRM nem sempre vai gerar um RNM, tá? Não é porque o paciente tem um PRM que ele tem um resultado clínico negativo. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo hipertenso, tá? Ele deveria utilizar o captopril 3 vezes ao dia. Essa foi a prescrição médica. Um comprimido de captopril de 8 em 8 horas, tá? Mas ele não utiliza. Ele utiliza o captopril de 12 em 12 horas, tá? Então, o paciente ele não aderiu ao tratamento conforme deveria. Então, eu tenho PRM de não adesão, ok? Aqui, ó, não adesão. Agora, se ao aferir a pressão desse paciente, tá? Então, eu fiz a aferição da pressão do paciente e a pressão dele encontra-se 120/80. A pressão do paciente está controlada. Portanto, não há RNM. Não há resultado clínico negativo. Então, eu tenho PRM, certo? Ele não aderiu. Porém, existe RNM? Não existe RNM. Por quê? Porque ao acompanhar, ao aferir a sua pressão arterial, ela está controlada. Então, não há resultado clínico negativo aqui nessa situação. Por isso que o método Dader, ele separa o que é PRM e o que é RNM, tá? Diferente de outros métodos. Em outros métodos, você só tem o termo PRM. Não existe o termo RNM, ok? Vamos voltar um pouquinho para que eu possa dar outros exemplos. Então, o Foro Espanhol, ele definiu vários tipos de PRMs. Por exemplo, eu posso ter como PRM a administração errada do medicamento, tá? Posso ter também como PRM características pessoais, conservação inadequada do medicamento, contraindicação, dose, esquema terapêutico ou duração não adequada do tratamento, duplicidade, tá? Erros na dispensação, erros de prescrição, não adesão, interações, outros problemas de saúde que vão afetar o tratamento, probabilidade de efeitos indesejados, de efeitos adversos e problema de saúde insuficientemente tratado. Essas são algumas das possibilidades de PRM. No entanto, não se esgota aqui. Eu posso ter outras situações que são também PRMs, tá? Veja bem, o que é duplicidade? Vamos imaginar que um paciente, eu tive um paciente assim, que eu fiz o acompanhamento, ele estava usando ao mesmo tempo flunitrazepam e clonazepam, tá? Foi prescrito pelo médico flunitrazepam e clonazepam.
E uma das queixas dele na consulta farmacêutica foi amnésia, foi esquecimento. Eu ando muito esquecido. Eu ando com dificuldade para me lembrar das coisas. Bom, então veja bem, esse paciente, né, que era portador da síndrome do pânico, ele usava, como eu disse, flunitrazepam, clonazepam e paroxetina, tá? Esses eram os medicamentos dele para a síndrome do pânico. Ao avaliar a farmacoterapia, nós encontramos aí o quê? Uma duplicidade. Por quê? Flunitrazepam e clonazepam são da mesma classe farmacológica, são benzodiazepínicos, tá? Então, há um PRM? Sim, há um PRM de duplicidade. Ele usa 2 benzodiazepínicos e não há necessidade disso. Ele poderia utilizar um único benzodiazepínico. Agora, existe RNM nesse caso? Sim. Por quê? Porque ele se queixou de falta de memória, de esquecimento. E nós sabemos que os benzodiazepínicos, eles podem causar esse tipo de problema. Ainda mais que ele está usando 2 benzodiazepínicos ao mesmo tempo. Então, eu tenho PRM, que é duplicidade, e eu tenho RNM, que é o quê? O esquecimento, a amnésia, tá? Então, olha aqui, um sintoma. Tá? Então, ele relatou para mim, né, através de um sintoma, que ele apresenta esquecimento, ele apresenta amnésia. Então, eu tenho PRM e tenho RNM, ok? Vamos voltar um pouquinho. Bom, então, que fique claro, né, que PRM é diferente de RNM quando falamos do método Dader de segmento farmacoterapêutico, ok? Bom, eu prefiro pular essa figura e ir direto para essa aqui, que ela explica melhor o que eu acabei de falar para vocês. Veja bem, quando eu tenho um bom processo de uso do medicamento, ou seja, esse medicamento, né, ele está na dose adequada, na posologia adequada, eu aderi ao tratamento, eu estou utilizando ele da forma correta, tá? Isso aumenta a probabilidade de resultados positivos na saúde do indivíduo. No entanto, existe a possibilidade de resultados negativos? Sim, tá? Mesmo que eu faça um bom processo de uso, é possível que eu tenha um resultado negativo? Sim, é possível, tá? Por exemplo, eu posso ter um efeito indesejado. Então, mesmo utilizando corretamente, pelo tempo correto, na dose correta, né, fazendo uma boa adesão, eu posso ter um resultado negativo. Só que a probabilidade, ela é menor. Ela é bem menor. O contrário também é verdadeiro. Se eu faço um mau processo de uso do medicamento, ou seja, se eu utilizo na dose errada, se eu utilizo pelo tempo de tratamento errado, se eu não tenho uma boa adesão, isso aumenta muito a probabilidade de eu ter um resultado negativo, certo? Porém, eu posso, mesmo
fazendo um mau processo de uso, ter um resultado positivo. É o exemplo que eu dei, né, da hipertensão, certo? No qual o indivíduo tinha que usar o captopril 3 vezes ao dia, ele usava apenas 2 vezes, e mesmo assim ele estava tendo um resultado positivo. Ele estava com a pressão arterial controlada, ok? Então, pode acontecer, né? A chance é menor, mas pode acontecer de eu ter um resultado positivo. Bom, e o que vem a ser uma intervenção farmacêutica? A intervenção farmacêutica, a definição é quando nós atuamos para tentar solucionar um RNM detectado, levando a cabo a alternativa escolhida. Então, eu vou elaborar o plano de cuidado, no qual eu vou definir as intervenções farmacêuticas e vou levar a cabo, ou seja, eu vou levar até o final a alternativa escolhida como intervenção farmacêutica. E depois disso eu vou avaliar os resultados. Se essa intervenção ela deu resultado ou não. Bom, baseado nisso, a farmacoterapia ela tem que atender a 3 requisitos. Ter indicação, ou seja, necessidade, ter efetividade e ter segurança. Então, o medicamento tem que ser necessário, efetivo e seguro, tá? Aqui eu vou fazer uma observação com relação à efetividade, que é diferente de eficácia, tá? Teoricamente, todos os medicamentos que estão no mercado são eficazes. Eles passaram por ensaios em animais, por ensaios em humanos e houve uma comprovação de eficácia. Então, todos os medicamentos são eficazes, como eu disse, teoricamente, né? Agora, o que é efetividade? A efetividade é quando você avalia o medicamento numa situação real e não numa situação ideal, certo? Porque quando eu estou avaliando eficácia, eu tenho uma situação controlada, uma situação ideal. Por exemplo, eu quero avaliar a eficácia de um novo antihipertensivo. Então, eu vou escolher uma população de estudo, eu vou delimitar a faixa etária, eu vou dizer se pode ser de ambos os sexos ou não. Eu vou delimitar qual tipo de alimentação mais adequado para esses grupos, né? Eu vou ter um grupo controle, um grupo tratado. Eu vou definir se esses indivíduos eles podem ser fumantes ou não, se eles podem ingerir bebida alcoólica ou não. Então, ao testar o medicamento, eu tenho uma condição controlada, uma condição ideal, certo? Eu escolhi os indivíduos, esses indivíduos estão todos sob a mesma condição e eu vou avaliar o efeito do medicamento. Isso é eficácia. Na efetividade, eu tenho o quê? A condição real, a condição daquele paciente. Então, um medicamento, tá, que é efetivo para a Dona Maria, pode não ser efetivo, tá, para a Dona Sebastiana. Elas têm a mesma doença,
a mesma condição clínica, porém, para a Dona Maria é efetivo e para a Dona Sebastiana não é. Por quê? Porque eu estou avaliando numa condição real, tá? A condição da Dona Sebastiana não é a mesma condição da Dona Maria. Então, é importante, inclusive, saber explicar isso para o paciente numa linguagem que ele entenda. Porque muitas vezes o médico prescreveu lá um antihipertensivo para ele e esse antihipertensivo ele não foi efetivo. Ele não deu o resultado esperado. E aí o paciente ele acha que o problema é o médico. Ah, o médico é ruim, ele não soube escolher o medicamento para mim, né? O medicamento que funcione. Não, o problema não é o médico. O problema é que o medicamento X, o antihipertensivo X, ele é eficaz. Mas para aquele indivíduo, ele não deu o resultado esperado, ele não foi efetivo. Por quê? Por N motivos, por N fatores. Tá? Aí a gente precisa avaliar o porquê ele não foi efetivo. Ok? A mesma questão vale para a segurança. Tá? Quando nós falamos aqui de segurança, né? Todos os medicamentos que estão no mercado, eles têm uma certa segurança. Isso é óbvio, né? Eles apresentam uma certa segurança. Agora, quando nós falamos aqui de segurança, nós estamos falando de efeitos indesejados, por menores que sejam, mas que incomodam o paciente. Então, por exemplo, se o paciente usa, tá, um antidepressivo X, e esse antidepressivo, ele causa nele uma constipação intestinal, e essa constipação incomoda o paciente, o medicamento X não é seguro, tá? Então, quando eu falo de segurança aqui, eu não estou me referindo a um efeito indesejado gravíssimo. Eu não estou me referindo a um choque anafilático, eu não estou me referindo a, por exemplo, o medicamento poder levar a óbito. Não, quando eu falo de segurança aqui, eu estou me referindo a efeitos indesejados no paciente, que incomodam o paciente, que interferem com o tratamento, tá? Então, vou voltar à questão do antidepressivo. Se o paciente usa o antidepressivo que causa nele xerostomia, boca seca, e isso incomoda, tá? Esse antidepressivo precisa ser substituído. Ele não é seguro. Ele não é seguro para aquele paciente, para aquele indivíduo. Ok? Bom, e agora nós vamos falar então dos RNMs segundo a metodologia Dader. São 6 RNMs, tá? 2 relacionados à necessidade, 2 de efetividade e 2 de segurança. Então, veja bem, em relação à necessidade, eu posso ter um RNM em que um problema de saúde não está sendo tratado. Então, o paciente, ele sofre de um problema de saúde associado a não receber o medicamento que necessita. Ou ele pode ter, né, um outro tipo de RNM, que é o efeito de medicamento não necessário. Ou seja,
o paciente ele sofre de um problema de saúde associado a receber o medicamento que ele não necessita. Ok? Em relação à efetividade, eu posso ter um RNM de inefetividade não quantitativa e eu posso ter um RNM de inefetividade quantitativa. Bom, o não quantitativo, tá? É quando o paciente sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade não quantitativa. Ou seja, não tem a ver com dose, posologia, biodisponibilidade ou interação. Não tem a ver com isso. E no caso da inefetividade quantitativa, tá? Veja bem, da inefetividade quantitativa. O paciente ele sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade quantitativa da medicação. Ou seja, esse problema está relacionado, tá? Ou com a dose, ou com a posologia, ou com a biodisponibilidade, ou com uma interação medicamentosa. E por último, nós temos os RNMs de segurança, também classificados em não quantitativo e quantitativo. E quando falamos do não quantitativo, é mais fácil. Por quê? Um RNM de insegurança não quantitativa, ele está relacionado com reação adversa, tá? Reação adversa é não quantitativo. E quando falamos de insegurança quantitativa, estamos falando também de uma insegurança causada ou pela dose, ou pela posologia, ou pela biodisponibilidade, ou por uma interação, tá? Eu esqueci de falar que a não adesão, né? Quando a não adesão ela gera um RNM, ela vai se enquadrar em inefetividade quantitativa, tá? Então, sempre que o paciente ele não adere e isso causa um impacto negativo na sua saúde, né? Isso leva a uma inefetividade do tratamento, eu tenho um problema de inefetividade quantitativa, ok? Bom, e aqui nós temos um exemplo, né? Um paciente com hipertensão, é o único problema de saúde dele. Ele tem prescrito enalapril de 20 miligramas, 1 pela manhã, e ele não cumpre o tratamento. Ele toma enalapril dia sim, dia não. Os seus valores médios de pressão arterial são de 160 por 100 milímetros de mercúrio. O RNM aqui é a elevação da PA, certo? A PA não está controlada. E como eu poderia classificar esse RNM? Esse RNM, ele é uma inefetividade, o quê? Quantitativa. Por quê? O medicamento, ele não está controlando a pressão arterial, porque o indivíduo toma dia sim, dia não. E isso não mantém uma concentração plasmática estável. E com isso, eu não tenho controle da pressão. Então, entende que é quantitativo, ele está relacionado à quantidade do fármaco na corrente sanguínea, né? Se o paciente toma dia sim, dia não, não há uma estabilidade na concentração plasmática.
Então, o problema aqui é de uma inefetividade quantitativa, tá? E o PRM? É a não adesão, ok? Eu costumo dizer o seguinte, o PRM é a causa e o RNM é a consequência, tá? Então, o PRM é a causa do problema e o RNM é o quê? É a consequência disso, ou seja, o paciente ele está com a PA não controlada, ok? Bom, nós vamos ficar por aqui, certo? E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no canal ou podemos conversar por e-mail também, tá bom? Muito obrigada e até mais!